Fala aí, rapaziada. Estamos aqui com mais um ID Talk. Sou o Pedro Martins, estou aqui com o Daniel. Mais um episódio. Brinde aí. Boa tarde, boa tarde. Invertemos os lados por fins estéticos aqui, né? Não vou falar quem exigiu, mas Nossa, trocamos os lados. se, se a gente contar um motivo, Pô, vira piada. Hoje a gente conta, um dia a gente conta, né? no final, quem sabe. É. Mas, rapaziada, seguimos aí com a retórica da inteligência artificial. Mas dessa vez a gente vai puxar um pouco um lado mercadológico, né, galera? Porque dá aqui um panorama geral, né? Todo mundo que já pensou em criar um canal no YouTube e é mais tímido, tem aquela vergonhazinha de aparecer, né? A pessoa faz o quê? Poxa, será que tem como eu criar um canal sem que eu apareça? Só apresentando, só lendo as questões? E aí o que acontece, né, galera? A pessoa se depara já nesse início de pesquisa com a ideia do canal Dark, que a pessoa não precisa aparecer. Só que antigamente era difícil pra cacete você fazer um canal Dark, porque, você tinha problemas de direitos autorais. Imagina você gravar um vídeo de 15 minutos que você não aparece, você tem que cobrir os 15 minutos com imagem. E aí você tinha que normalmente roubar, né? Imagem de filme, imagem de jogo, imagem de eventos esportivos. Claro que esse material não é teu, então o YouTube fazia o quê? Acabava contigo, desmonetizava É o foto vídeo, estática, dava né? strike, ou foto estática, exatamente. E aí você ia para parte 2, que era o quê? Investia pesado em banco de imagem, Certo. né? Com o passar do tempo, alguns conseguiram se dar muito bem, outros nem tanto. Outros tinham um trabalho muito grande de conseguir imagens gratuitas na internet, o que era um trabalho muito grande. E alguns canais, claro, bombaram, né? Todo mundo aí, principalmente da época de 2015, 2016, seguiam vários canais que tinham esse tipo de estética, sem que o apresentador aparecesse. Mas agora com a inteligência artificial, tudo ficou muito mais fácil, né? E aí, cara, já vou começar já com a primeira pergunta aqui, porque ela não tem resposta certa. É só um Uhum. pensamento. Uhum. Hoje a inteligência artificial gera tudo para quem quer fazer um canal Dark? Ou você acha que ainda tem umas limitações para quem, para quem quiser criar um canal sem que a pessoa apareça como apresentador? Tu acha que a IA já supre esse trabalho todo? Eu vou dar a minha resposta baseada no meu cotidiano, no dia a dia profissional, assim, que eu já trabalho bem, assim, com esse tipo de ferramenta e com esse propósito, até para gente. E a minha impressão, pode ser que já existam outras soluções que eu desconheça, tá? Uhum. Mas assim, hoje a gente consegue, por exemplo, clonar um personagem com IA para falar, e se você for desenvolver conteúdo, você coloca ele em primeiro plano e consegue, se você tiver um pouco de conhecimento, mudar o fundo e tal, não sei o que. Uhum. Isso é uma maneira. Você consegue desenvolver um roteiro de um vídeo via um chat GPT da vida. Eu não sou tão bom como o Michel, que sabe o nome de todas as. Né? Todas as IAs do mundo. Não, eu uso, mas eu tenho um problema sério de memorização de nomes e Uhum. números. Então, pô, para eu poder decorar, irmão, eu tenho que usar muito tempo, entendeu? Então, eu uso várias ferramentas que eu não sei. Não tem como eu te indicar aqui, eu não lembro de cabeça. Eu tinha que Uhum. fazer uma colinha. É, mas não é o propósito hoje do podcast. Então, assim, você tem dois caminhos. Você tem um caminho de fazer toda a imagem via 100% IA, que ele vai gerando aqueles vídeos com cara de inteligência artificial, né? Meio Uhum. 3D, meio desenho animado e tal, não sei o quê, que come um crédito fudido, pelo menos nas ferramentas que eu conheço. Uhum. Então, se torna assim, muito difícil você conseguir. Eu tô falando pela minha experiência. Conseguir gerar conteúdo com esse tipo de visual, por exemplo, vídeos de 10 minutos, que não é um vídeo muito grande, sei lá, 2 vezes por semana, você vai ter que investir uma grana porque você vai pagar o processamento dessas imagens. Porque imagina 10 minutos só em desenho. Desenho, entre aspas, É de porque, IA. para quem não sabe, né, normalmente essas IAs generativas de imagem, de vídeo, né, existe a questão do crédito, né, não é igual o É. texto que imagem exige muito do processamento Uhum, da IA, né? uhum. Então, crédito é isso. Então, para você gerar um vídeo de 10 minutos, você consome muito Exato. dessa parcela ali, o dinheiro da IA, né? Aí qual que é o atalho? Você usar os bancos de imagens, que aí você pega frames de vídeos, que aí ela identifica, isso eu acho muito legal, assim, ele vai nos bancos, pega o teu enredo lá do teu vídeo Uhum. e vai associando
pedaços de vídeos que tenham a ver com aquele contexto. Uhum. Mas você, depois, no final, você tem que passar o pente fino, porque às vezes ela erra, assim, ela bota uns vídeos meio fora do contexto, bota, pô, um cara no chroma key que não tem, porra, nada a ver, sacou? Aí, pô, uma caneca com água, aí tem um cara segurando, sei lá, uma garrafa de cerveja, então você tem que passar depois o pente fino para você conseguir ir ajustando. Uma coisa que eu faço muito é o seguinte, por exemplo, quando você tá falando de por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer um vídeo contando a história da Coca-Cola, tá? E o que eu faço? Vou no nosso banco, que a gente paga os direitos, boto Coca-Cola, baixo várias imagens de Coca-Cola bacana, e aí ele escolhe alguns vídeos de Coca-Cola, não deve ter muitos vídeos de Coca-Cola, porque o banco que ele usa não tem. E aí, às vezes, ele mete um suco, nada a ver, mas aí você vai, pega e troca para mais. Então, você tem um trabalho depois ali de trocar e de adaptar para você ter um produto final mais bem feito. Mas é muito rápido, assim, você consegue fazer um vídeo de 10 minutos em 30, 40 minutos. E se fosse antigamente, você ia demorar, sei lá, um dia. Cara, só a pesquisa de imagem antigamente já demorava muito, né? Então, o resumo da obra é que para você produzir um material orgânico, né, ainda tem limitações. Ainda, né? Coisa que talvez daqui a um ano já não tenha tanto mais assim. Agora, o bom da IA é que não serve só para, por exemplo, para quem quer criar um canal no YouTube, um podcast, algo do tipo. Porque hoje em dia você tem, por exemplo, as plataformas de áudio já tem vídeo também, né? Spotify, por exemplo, é um. Antes era só áudio. Hoje em dia você consegue assistir a um podcast, né, um talk show, na plataforma do Spotify, coisa que pertencia apenas ao YouTube. Apesar de não ser muito usual, né? Normalmente as pessoas criaram um hábito, né, de ouvir Spotify com a tela bloqueada, né? Mas, cara, é aquilo, né? Mal ou bem, YouTube e Spotify estão se encaminhando para se tornarem concorrentes diretos. Então, vou até tirar uma dúvida. Eu tenho um problema sério com o YouTube, eu não sei se isso acontece com você. Você é iPhone ou é Android? iPhone. Então, iPhone. O meu YouTube, isso não é problema podia ser problema do meu outro celular, eu troquei celular agora recentemente. Eu boto o YouTube para escutar, porque tem momentos que você está escutando o YouTube e você não consegue assistir, então você vai você vai no modo Spotify, né? Cara, quando eu boto a tela assim, né, toda preta, o YouTube para, mano, com o tempo. Ele não fica, porque o Spotify você pode deixar com a tela. Aí eu não sei se isso é algum bug do YouTube. Cara, o YouTube ele não é um aplicativo para você usar em segundo plano, a não ser que você pague, né? Não, eu pago, meu YouTube você é pago. Paga o YouTube? Pago. E ele trava. Aí eu tenho que ficar com a tela acesa, com o YouTube, a imagem rodando, passando, tá ligado? Pô, tu tem então o YouTube Premium? Tem YouTube Premium. Cara, então é bug, cara. Aí eu não sei se no iPhone tem isso. De repente é um problema do Android. Assim, todos os meus amigos que têm YouTube pago, né? Cara, todos eles amam. Eu nunca tive YouTube pago porque eu sou fiel ao Spotify desde 2000. Cara, eu criei o Spotify em 2015, eu tinha 14 anos. E era de graça que eu usava. Mas, cara, com 17 anos ali eu comecei a pagar. Foi o meu primeiro streaming que eu comecei a pagar foi o Spotify. Eu sou fiel até hoje, cara. Não, e era acho que R$9. Porra. Né? Não, e aí tem isso, né? Porque era bem barato e eu ainda pagava mais barato porque eu pegava o plano universitário. E aí o que acontece, cara? Não que eu não queira ir pro YouTube hoje porque, eu sou fiel ao Spotify. Não é isso. Mas eles não são concorrentes. Porque, cara, aí que tá. Eles não eram concorrentes porque o YouTube era uma plataforma de vídeo e Spotify era uma plataforma de áudio, né? Só que a partir do momento que chegou a moda da pandemia e o podcast se tornou uma crescente, coisa que as pessoas não costumavam ouvir, pelo menos aqui no Brasil, até 2019, né? Você não escutava as pessoas falando que ouviam podcast assim como se escuta depois da pandemia. Isso é efeito pandemia, né? Cara, a partir do momento que Spotify viu que o YouTube tinha a ganhar muito com o videocast, porque o episódio em vídeo, o Spotify começou a colocar vídeo também. Da mesma forma como o YouTube percebeu que ele estava perdendo a audiência de música para o Spotify, ele criou o YouTube Music. Ele criou o YouTube Music para que a pessoa conseguisse escutar com a tela bloqueada. Então eles não eram concorrentes, mas, cara, passaram a ser, né? E não só uma concorrência direta, mas indireta também. Porque ou tu escuta uma música ou tu escuta um podcast. Ou tu assiste um vídeo, ou tu escuta uma playlist. Tem como tu ver um vídeo no YouTube e ouvir uma música no Spotify ao mesmo tempo. Da mesma forma como, sei lá, a Netflix é uma concorrente indireta da Globo, né? Isso acontece muito, é uma concorrência de atenção que se chama, né? Mas, enfim, a questão aqui Na verdade, toda plataforma de streaming é concorrente. Concorrente uma da outra, exatamente. Não, tô falando da Globo. Não, também. Mas, por exemplo... Cara, o YouTube é concorrente da Globo. Cara, hoje em dia as pessoas, elas têm, assim, até entra uma retórica muito engraçada, né?
Hoje em dia a gente Casé tem muito TV, mais cara. tecnologia. Hein? Casé TV, pô. Com certeza. Mas, cara, hoje em dia a gente tem muito mais tecnologia para agilizar processos, né, cara, no geral. Mas nunca se teve tanto problema de falta de tempo. Já parou pra pensar nisso? Por exemplo, antigamente você, para entrar em contato com alguém em outro país, era um processo muito grande. Ou tu pagava um dinheiro muito grande para você telefonar, ou você tinha que ficar sujeito à correspondência. Às vezes você estava viajando, mandava um cartão postal, já terminou a viagem, você já voltou para casa, o cartão postal não chegou ainda. Né? A comunicação era muito mais diferente do que é hoje. Não tinha tanta otimização de processos. Mas hoje em dia você vê muito mais problema de falta de tempo nas pessoas. As pessoas dormem menos, as pessoas acabam trabalhando mais também. Então, Tá falando de mim? não, no geral. Todo mundo, cara, todo mundo. Quando você. É do ser humano, cara. O ser humano consegue ficar quieto. Quando você consegue facilitar um processo, você consegue comer 2 horas do seu dia. Mas não são 2 horas do seu dia que você vai ficar de pernas pro ar. Você vai arrumar coisa para enfiar nessas 2 horas. Então, hoje em dia tem muito mais concorrência de atenção, né? Você vê, por exemplo, ou tu joga um videogame, ou tu assiste uma série, ou tu vê uma novela. Então, tu para pra pensar, cara. Jogar videogame hoje, mal ou bem, é uma concorrência indireta de atenção do que de um streaming, né? Concordo. Porque sobrou poucas horas no teu dia de diversão, né? Você tem 2 horas de tempo livre no teu dia, tu vai fazer o quê? Tu vai jogar videogame, vai ouvir música, vai dormir, vai malhar, você vai fazer o quê? Então gerou uma concorrência tão indireta das coisas que aos poucos, cara, as próprias mídias sociais, elas têm que nadar contra a corrente porque ela não pode se limitar a uma função só, né? Mas voltando a falar de IA, acho engraçado a gente falar sobre isso, porque além do vídeo, IA hoje permite você fazer muito mais coisa, né? Por exemplo, até para quem não tem canal Dark, a pessoa hoje pode fazer um roteiro através do ChatGPT, do Gemini, a pessoa hoje pode gerar uma thumbnail, né? A pessoa pega Pode. imagens reais, por exemplo, eu não posso usar uma foto do Neymar na minha capa. Mas eu posso pedir pra IA fazer um boneco do O Neymar Gordinho. Neymar. O Neymar Gordinho. Faz... Já viu o canal do Neymar Gordinho? Porra, É bom pra caralho. já apareceu um monte de bizarrice pra mim assim. Neymar, aquele maluco que tá barrigudinho, que malha, como é que é o nome dele? Porra, Não sei o que é maromba, como é que é? Da mansão Maromba. O Torugo? Toguro. Toguro. Torugo. Cristiano Ronaldo, ele mistura a porra toda, Messi. Sim. Porra, muito engraçado. Porra, a IA hoje. O roteiro é uma merda, tipo, nada faz... com porra nenhuma, mas é engraçado pra caralho. Porra, o cara hoje pode fazer a thumbnail através de uma IA, pode fazer o roteiro. Se tornou muito mais acessível, eu diria, você fazer um canal no YouTube hoje. Por mais que você tenha limitação, talvez, de design ou de criatividade para sugerir pauta, para editar vídeo, para conseguir imagem. E aí vem uma pergunta, cara, que para mim o YouTube com certeza deve estar penando para arrumar uma solução para isso. Porque teve a leva depois de 2015, que na minha opinião foi a época de ouro do YouTube no Brasil, era uma época que todo mundo assistia YouTube. Era a época do Castanhari, do canal Canalha lá com o Cossielo, era a época do Desimpedidos muito forte, todos os canais, Felipe Neto. Cara, o YouTube Brasil tava bombando. A ponto de que todo mundo quis criar um canal no YouTube. A monetização do YouTube se tornou bem menor. Muitos canais questionaram isso, tanto que hoje em dia muita gente partiu para Twitch e outras plataformas para monetizar. Como é que o YouTube vai fazer para repensar a forma de monetização com essa quantidade de canal dark que está suscetível a passar agora? Como é que tu acha? Isso é um desafio, cara. Você aumenta muito. Assim, o mar fica mais cheio, né? Tem muito mais peixe no mar. Então. Mas, assim, eu acho que a régua vai ficando cada vez mais alta, né? Porque agora você sabe mais que eu, porque você já tá no YouTube há muito tempo. Parece que agora para você começar a monetizar, você tem que ter não sei quantas 1000 horas de... Não sei se tu tem isso de Você tem cabeça. as visualizações, você tem que ter 1000 inscritos pelo menos. E tem que ter não sei quantas 1000 horas de visualização. E se for no short, tem não sei quantos mais ainda. Então eles vão colocando, você percebe que eles vão colocando cada vez mais a régua lá no alto, justamente para você nivelar lá para cima. Então ele só começa a monetizar quem é muito, 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 muito grande. Eu já, assim, porque a gente começou a fazer o nosso trabalho aqui no início do ano, eu comecei a pesquisar um pouco, né? E, pô, tem guru pra cacete, tem um monte de fórmula mágica e não sei o que, e tal. Eu te confesso, não no YouTube, tá? Em outras plataformas, já tentei implementar algumas coisas pra ver, cara, não funciona.
Assim, sinceramente, eu não sei muito ah, dizer essa questão da monetização, porque a gente ainda não é monetizado. E nem sei se a gente vai ser. Também não é o nosso propósito, sacou? Se a gente um dia começar a conseguir ter algum tipo de benefício financeiro, pô, legal, sacou? É porque a gente está fazendo um bom trabalho, mas aqui não é o nosso propósito. Nosso propósito aqui é trabalhar nossa autoridade, mostrar que a gente entende o que faz, bater um papo e tal, e trazer uma galera junto que se identifica com o que a gente defende, com o que a gente gosta, entendeu? Agora, se isso vai virar um negócio, Isso é outra Deus história, sabe, outra história. A gente não tá aqui com a faca no pescoço, meu irmão, tem que virar, tem que virar, tem que virar. Mas o que eu vejo, assim, vendo de fora, sem ganhar nada, se eu tivesse ganhando, eu podia te falar, pô, tá uma merda, antigamente eu ganhava bem, agora eu tô ganhando menos e tal, mas o que eu consigo observar é que cada vez mais eles estão colocando o sarrafo lá em cima para cada vez menos gente romper essa barreira e eles não ficarem E bot distribuindo. também, né? Porque pode ser muito conteúdo gerado por bot, né? Agora, tudo está relacionado à audiência, cara. Se você consegue com um canal dark que tem muita audiência, sacou? Que você chegou no nicho certo, que você está produzindo conteúdo que está impactando aquele determinado público, tu vai romper a barreira e vai começar a monetizar, entendeu? A grande sacada, meu irmão, é você conseguir, e aí volto a te falar que você tem mais propriedade para poder falar isso do que eu, porque você tem muito mais experiência no segmento. Mas eu acho que está muito mais relacionado a você encontrar aquele público certo e a maneira de se relacionar com aquele público certo e ter a capacidade de criar com recorrência conteúdo que faça sentido na vida daquelas pessoas. Porque também não adianta você dar aquele voo de galinha. Tu fez um conteúdo muito bacana que todo mundo curtiu, assistiu e tal, e daqui a pouco, pum, no próximo você já, não, Sim. já saiu do... E aí, nesses estudos e tal, eu vejo que muitas pessoas falam assim, pô, se tu acertou no conteúdo, refaz ele de maneiras diferentes, porque tem ali alguma coisa que está fazendo o teu público curtir. Não sei se faz sentido, a gente nunca testou isso no Não, nosso. é essa linha de raciocínio, cara. Todo canal do YouTube que realmente leva o YouTube como forma de profissão, eles tendem a fazer apostas, claro. Você precisa variar teu conteúdo, senão você não sai da mesmice. Mas é lógico que existem conteúdos que a pessoa já tem uma afinidade e toda vez que sair algo daquilo ali ou que você conseguir dar um novo olhar, um novo recorte sobre aquele conteúdo específico, vai fazer um sucesso. E você tocou no ponto que eu achei maneiro, da audiência. Na minha opinião, essa leva da IA agora vai gerar um grande aumento de canais no YouTube, porque hoje você não precisa nem ler, né? Você consegue botar uma IA para fazer narrações e as narrações estão cada vez mais reais, Com né? certeza. Antes hoje em dia você tem narrações no off que você sequer sabe se aquilo é IA ou não, de tão perfeito que tá ficando. Não é mais aquela voz robotizada do Google Tu Tradutor. viu hoje, né? Aquele vídeo que a gente fez. Para um cliente que a gente. Pra quem não Cara, sabe, hoje teve um cliente hoje que a gente fez um vídeo, cara, precisamos de uma narração às se você pressas. fechar o olho, Não, dá, passa. você ia saber que era IA? Até porque é um vídeo muito curto, você não tem nem como saber que aquela variação. Ela não escorregou, em nenhuma palavra, que às vezes a IA dá uma perfeito. escorregada. Pois é, então assim, eu acho que tudo isso facilitou muito para a entrada de canais no YouTube, então vai vir um monte de aventureiro, na minha humilde opinião. Já deve ter surgido, eu não tenho um dado aqui agora para dizer quantos canais darks estão aparecendo no YouTube, se é que esse dado existe publicamente, né? Mas eu acho que com certeza teve muitos, porque com certeza uma pessoa que vai ligando uma IA a outra, você pega uma IA para fazer, para sugerir pautas, você pega outra para fazer roteiro, você puxa a imagem de outra, faz a narração com uma qualquer. A partir daí você possivelmente edita o vídeo ou não, lança no YouTube, pronto, você tem um canal criado, né? É fácil você jogar no YouTube, difícil é você conseguir audiência. Exato. Né? E na minha opinião, quanto mais conteúdo orgânico você criar, quem consegue se apresentar, quem consegue fazer, por exemplo, um vídeo gravado aqui para ver, quando você entra num canal e você consegue ver o rosto da pessoa, você sabe quem é o Daniel, quem está por trás daquela voz, eu acho que isso está gerando vai ampliar a questão da identificação com quem está falando, entende? Então acho que, apesar dos pesares, o conteúdo orgânico, gravado, falado, pessoal, né, uma retórica mais pessoal, vai trazer ainda muito mais audiência, apesar dos pesares, apesar de ter muito canal dark surgindo, entende? Então, a questão da monetização acho que talvez possa acontecer igual acontece com os vídeos infantis no YouTube. Sabia que não é monetizado? Vídeo infantil não é monetizado? Não é monetizado. É muito difícil você sabe que monetizar um vídeo infantil. tem muito canal dark infantil, né?
Porque com a IA fica muito fácil você fazer vídeo infantil, porque o roteiro não é muito elaborado. Você tem facilidade de criar desenhos e personagens e tal com inteligência artificial. Uhum. E a criançada fica muito tempo na É. frente da TV. Então, você falou a questão do tempo, a criançada tem esse tempo, a gente não Uhum. tem. Então, assim, a chance de um menino, uma menina, sei lá, de 2, 3 anos ficar 1 hora na frente da televisão é enorme. A gente ficar 1 hora na frente da televisão é fim de semana, filho, quando dá. É. Entendeu? Então, tem muito canal infantil, eu vejo, e aí tem muitos cursos de aprendendo a monetizar e tal, não sei o quê. Mas eu queria te perguntar um negócio seguinte: no nosso caso, Uhum. aí eu inverter os papéis. A gente tem um canal que ele é humanizado Uhum. no podcast e a questão do conteúdo ele é dark, né? Sim. Será que funciona esse modelo, tipo, misturado? Porque a gente tem os dois mundos, um atrapalha o outro, não atrapalha, o algoritmo entende, não entende? O que você acha? Ou então vamos testar e ver qual é. Cara, eu acho que assim, na minha opinião, né? Você pega, por exemplo, vou citar um canal aqui que eu acompanho muito, Uhum. que é o chamado Fatos Desconhecidos, né? É um canal de curiosidade. Estouradaço no YouTube, É você que tá dark? assistindo deve estar vendo. Não, não é dark. Não. Acho que chegou a ser um dia no início, se eu não estou enganado, acho que era. Bem, era pré-IA, mas eu acompanho esse canal já tem pelo menos aí uns 5, 6 anos, né? Cara, ele é um canal de curiosidade que ele tem vários apresentadores, por exemplo. Tem um vídeo que tem um apresentador X, no outro vídeo tem um apresentador Y, né? E como é um canal de curiosidade, ele tem uma curiosidade, por exemplo, tem uns vídeos que um apresentador, que agora me fugiu o nome, mas é um mais coroa, ele tem um tom mais misterioso, são vídeos mais misteriosos, normalmente são vídeos talvez de crimes que aconteceram. Crimes famosos, né? Ele apresenta esse. Agora, existe um outro cara que apresenta curiosidades mais científicas, como se fosse um outro quadro. Como é um canal muito amplo de curiosidade, cara, tem gente que gosta de curiosidade de true crime, tem gente que gosta de assistir curiosidade banal, né? Uma curiosidade de física, uma curiosidade matemática. Eu, particularmente, não curto muito física. Eu pulo esses vídeos, entende? É um tipo de quadro que eu não curto tanto. Agora, os de true crime eu me amarro em assistir, entendeu? Então eu sigo naquele ali. Eu acho que você ter mais de um estilo pro teu canal é maneiro, sem dúvida alguma, porque a pessoa que está entrando no nosso canal para aprender um tipo de conteúdo mais específico, de branding, de publicidade ou design, e a pessoa seguiu por um vídeo dark, cara, não necessariamente ela vai gostar de ouvir nosso podcast. Assim como a pessoa que está assistindo nosso podcast agora pode achar o nosso vídeo dark uma bosta, entendeu? Agora, são públicos diferentes para um mesmo segmento. Ah, você assiste Globo? Você assiste Globo? Muito difícil. Mas não olha só, aí não é ideologia política nem nada, não, porque também Não, não. sou uma pessoa bitolada, eu não assisto porque realmente não parei Não, de vamos assistir. lá. Parei de assistir porque eu comecei a ver muito YouTube, podcast e Botafogo, Sim, sim. né? Que eu ocupo meus momentos. Eu só consigo escutar podcast quando eu tô treinando. Eu não sei se você consegue, eu não consigo fazer podcast, escutar podcast quando eu tô trabalhando, porque eu não consigo prestar Não, atenção, porque eu não, tô também focado. não. Aí, Podcast pra mim só quando eu tô na rua malhando também é. porque futebol é conteúdo vazio, aí você Mas aí que consegue é bom, prestar. aí é bom. Vamos sair do escopo Globo. Tu assiste Botafogo, certo? Certo. Tu costuma assistir os jogos do Barcelona? Não, só vejo Botafogo. Pois é, então. Mas você gosta de futebol. Gosto de futebol. O cara que assiste Barcelona gosta de futebol também. Uhum. Assiste, só que você assiste Botafogo e o outro assiste Barcelona. Você tá falando de um produto que é igual que é o futebol, Correto. mas com segmentos diferentes. O mesmo Uhum. serve um canal no YouTube. Eu perguntei da Globo, porque você poderia me dizer que assim, cara, eu gosto de assistir algumas coisas. É claro, ninguém assiste Globo o tempo inteiro. Nem que a pessoa tivesse o tempo inteiro livre, entendeu? Tem gente que gosta de assistir a missa do Padre Marcelo Rossi, 6 horas da manhã domingo, entendeu? Você não tem. Tem um cara que gosta de assistir Fantástico só, tem o outro que assiste todos os jornais, mas odeia as novelas. Então o cara vai selecionando por segmento. No canal funciona exatamente, na minha opinião, da mesma forma. Eu não curto tanto assistir conteúdo dark. Beleza. Mas eu gosto muito de podcast, o cara vai assistir a gente. E vice-versa. Você não ficou meio. Eu tenho a sensação meio extremizado, não sei se é essa a palavra. Me incomoda o fato da Globo, volto a dizer, não é nada político. Ou Globo, ou SBT, ou qualquer porra de qualquer emissora, o fato de eu ter que assistir o que ele tá passando e não eu poder escolher o que eu quero assistir. Você entendeu? Isso é uma boa pergunta. Sacou? Porque quando eu chego no YouTube, chego numa plataforma de streaming, eu defino o meu. O,
O que você quer assistir. O que eu quero assistir. E quando eu vou pra Globo, eu sou obrigado a assistir o que tá passando naquele momento. Tá. Aí me incomoda de não poder pausar, de não poder mudar, sacou? Então, por isso que eu não Essa assisto pergunta Globo, é muito maneira. Globo, Essa sacou? pergunta é muito maneira porque isso é, cara, isso é uma mudança de cultura, né? Dos anos 2010 pra cá, cada vez mais a questão da TV tem se tornado. Tipo, tu montar tua grade, entendeu? É aí que tá. Mas isso é muito por causa da questão do tempo. E olha só que maneira. Essa pergunta é maneira que você fez, porque, pô, isso é. Bom, eu sou formado em jornalismo, né? Eu faço pós em marketing, comunicação. Eu conheço muitos amigos que trabalham. Tem amigos que trabalham na Globo, tem amigos que trabalham na parte de conteúdo, entendeu? E de vez em quando a gente troca essa ideia e, cara, não vou dizer que é uma informação privilegiada, pelo amor de Deus, não vou ferrar ninguém aqui. Mas é um debate que existe interno na Globo e que, se você for parar pra pensar, é muito óbvio também. De um tempo pra cá, as pessoas têm parado de assistir conteúdo ao vivo, no geral. A única exceção, É o jogo e de que futebol. nunca vai perder, nem só futebol, esporte, no geral. Sim, claro. No geral. De resto, o que as emissoras estão buscando fazer? Cada vez mais fazer o conteúdo on demand, que é isso que você falou. Conteúdo on demand nada mais é do que é um conteúdo que você escuta quando você quer. Inclusive rádio. O Spotify. O podcast não é uma coisa nova. O podcast existe há muito tempo. O podcast nada mais é do que um conteúdo de rádio on demand. Você pode escutar a qualquer hora, a qualquer momento. Você não precisa estar ao vivo para escutar. Então a televisão, a Globo, principalmente, já que a gente está mencionando o Globo, tem o recorte da Globo. A Globo tem investido cada vez mais no teu produto digital, que é o Globoplay. Globoplay. Entendeu? E se você parar para pensar, todos os conteúdos da Globo estão lá. E você pode assistir a qualquer hora, a qualquer momento. Eles estão investindo nisso. E não só no Globoplay, como os novos conteúdos que eles estão fazendo, todos eles, a dinâmica é para ser on demand. A novela começa às 9h15, por aí. Pô, 9h15 eu tô indo malhar, é a hora que deu, cara. Cheguei do trabalho 8 horas, jantei, descansei, pô, tô indo malhar 9 horas da noite, não vou ver a novela. Cara, se você tiver Globoplay, você não vai perder a novela. Você vai assistir quando você quiser. Jornal Nacional, a mesma coisa. Todos os conteúdos da Globo, hoje, estão sendo pensados para você assistir quando você quiser. Inclusive os programas fora do Canal 4 mesmo. Por exemplo, você pega Talk Show, programa do Bial, programa da Tata Werneck. São programas que estão passando ao vivo, mas você assiste quando você quiser. Pra quem paga Globoplay, né? Pra quem paga Globoplay, mas é aí que Mas tá. aí você corta uma fatia da população danada. Sem dúvida alguma. A sensação que eu tenho quando você está em Globo tradicional, não é Globoplay, é que você chega no restaurante e o garçom escolhe o que você tem que comer. Você tá entendendo a diferença? Tipo, você não pega um cardápio e fala, não, eu quero comer isso, beber isso. Não, ele chega e fala, irmão, come isso. E engraçado que a gente não tinha essa sensação no passado. É hábito. Você muda completamente e não tem essa desculpa, eu nasci nessa geração. Não, eu fiz parte da geração passada. Hábito se muda. Hábito se muda. Antigamente, se você queria muito ver um filme, você ou tinha que ir no cinema, ou esperar aquilo chegar numa locadora, certo? Ou então, cara, porra, tá passando na sessão da tarde, você tem que chegar em casa correndo 4 horas da tarde depois da escola pra você ver. Você podia ir no banheiro, brother. Você não quer perder o filme. Você tinha que ir no banheiro no intervalo Ou então correndo. tu bota uma fita cassete. E gravava. Eu sou garoto, mas eu tenho fita cassete, cara, até hoje eu fiz muito isso. Cara, eu não, né? Porque eu era criança, eu pedia pra minha mãe, pro meu pai, cara, botava a fita cassete gravando, pra eu poder assistir quando pudesse. E era assim que tinha que ver, cara. Clipe, pra você assistir música, descobrir música nova. Você não tinha a facilidade do Spotify te recomendando playlists. Você tinha que arrumar um jeito de ver o TVZ no Multishow, entendeu? Era assim que funcionava. Cassete. Você ligava na rádio e você botava pra gravar a rádio com as músicas que você queria. Você não tem apertava jeito. no REC, aí gravava a música. Aí quando entrava o cara falando, você tinha que Tinha que parar, operar na hora. voado, aí depois começava a botar música pra Você poder botava de emendar. novo, pra não ficar propaganda. Era... Sim. Tu tinha que ser, muito rato na Pois parada. cara. Então, assim, a parada da conteúdo on demand realmente exclui uma parcela da população, mas essa parcela da população tá com um hábito antigo ainda. É a pessoa que vai querer chegar correndo às 9 horas da noite pra ver a novela, entendeu? Mas a pessoa hoje tem como assistir a novela, mesmo que não esteja lá. E cada vez mais os conteúdos estão caminhando para isso. E não precisa ir muito longe, cara. Isso não é uma mudança assim de tempos. Ah, Pedro, o talk show existe desde a época do Jô. Porra, sim, existe. Mas, por exemplo, vou relembrar aqui, lembra do Esquenta, programa da Regina Casé? Lembro. Tinha uma época que o Esquenta era ao vivo. E a graça de ver o Esquenta era ser ao vivo. Hoje em dia você não pensa em um produto igual ao Esquenta. Você não tem como fazer um programa de auditório hoje ao vivo, da graça do ao vivo, porque as pessoas hoje dificilmente vão assistir o teu programa ao vivo. Então, para que você vai estar sujeito ao risco do ao vivo? Porque ao vivo é um risco. Muita coisa pode dar errado.
né? Pra que você vai botar esse risco se as pessoas vão querer assistir o teu conteúdo gravado depois? Entendeu? Então mudou totalmente. Hoje em dia quase não se existe conteúdo ao vivo. Com exceção de jornal, que se você está no jornal, aí é por questões diferentes também. Se você está vendo no jornal, acontece uma coisa no mundo, agora, meu irmão, abre o ponto do jornalista, do apresentador e fala, apresenta isso aí agora, cara. Sim, Acabou de mas aí acontecer um já cai negócio no lá. Instagram, já cai no grupo de Mas tem que WhatsApp. ser ao vivo, assim como o Pô, esporte também. A pessoa gosta de assistir esporte ao vivo, não tem jeito. Você não vai querer ver o jogo do Botafogo depois que você já sabe por aplicativo que o coisa Botafogo de maluco. perdeu. Não, pô, tá maluco. Não tem Cara, como, entendeu? mas você concorda comigo que cada vez mais nós temos possibilidades e cada vez mais essa audiência está ficando fatiada e mais segmentada? Concorda? Totalmente. É, Totalmente. você não consegue hoje ter uma audiência tão grande que nem você tinha há uns anos atrás, porque você começou a perder para uma porrada de plataforma, para uma porrada de possibilidades que não existiam. Antigamente, a grande audiência do mundo era a tela da televisão, né? Os Uhum. canais abertos. Hoje isso se diluiu de Muita maneira coisa. para celular, para iPad com streaming, para até a tela da televisão, mas com streaming, para Cara, eu YouTube, ficaria para umas 5 horas Spotify. falando disso aqui, cara. É um assunto que eu gosto Cara, muito de falar. Porque assim, você tem a. Isso gera efeitos positivos e negativos, né? Efeito positivo. Você consome cada vez mais conteúdo que você quer assistir. Você não é, tem que se limitar ao que está passando. Você pode escolher o que você vai fazer. Isso é muito bom também. É ninguém te lógico. influencia, né, Ninguém cara? hoje mais tem tédio. Não tô falando, mas ninguém te influencia. Porque Também. você, quando você fica num mundo onde você é obrigado a consumir só aquilo que colocam na tua frente, você fica meio que bitolado, porque Também. você só vive aquele universo. A partir do momento que seus horizontes se abrem, você começa a escolher o que você quer consumir, tu começa a entender o mundo de uma maneira Mas aí eu vou ter que diferente. discordar de você no seguinte, por exemplo. Adoro isso. Não, isso é bom mesmo, porque, por exemplo, Aham. vamos lá. Tu quer saber sobre o Botafogo. Seguir aqui na retórica do Gostando do Botafogo. Botafogo, Não, hein? porque é maneiro, tu tá com a camisa aí, porra. Tem que. Eu olho pra estrela, Percebeu? lógico, pô. Percebeu? Eu olho, por exemplo, tu queria saber uma informação do Botafogo, tu tinha que Ah, fazer o quê? Tu tinha que pegar, comprar um jornal, pegar o caderno de esporte. o E a lance. manchete do caderno de esporte é o jogo do Barcelona de ontem. Até você chegar, você já viu uma imagem ou outra vai te chamar a atenção. Ou seja, pra você ver o negócio do Botafogo, você passou o olho, nem que tenha sido batido, em outras informações. Com certeza. Ou então você, por exemplo, vai ver o Globo Esporte. A última matéria é a matéria do Botafogo. Você viu tudo antes. Antes de você ver o Botafogo, você vai ver todas as reportagens do Globo Esporte, você vai aprender tudo até chegar no Botafogo, entendeu? Hoje em dia não. É. Hoje em dia, se você quiser saber sobre o Botafogo, tu vai entrar no canal do Botafogo. Tu vai entrar no site do GE, direto no Botafogo. Você, por exemplo, não vai saber nada dos outros times que estão rolando por aí, mas você vai saber tudo de Botafogo. É o lado bom e o lado ruim. Lado bom, meu irmão, nunca se soube tanto sobre coisas que você gosta. Hoje em dia, se você quer saber sobre alguma coisa, você vai saber. Basta você ter interesse. Não tem jeito. Mas, em compensação, você se torna muito ignorante em relação às outras, porque você está muito imerso numa bolha. Entendeu? Antigamente, todo mundo assistia a novela, as séries que estavam passando na TV. Você chegava na escola, falava uma brincadeira, tu tá igual o Chico Anísio. Todo mundo sabe que é Chico Anísio. Hoje em dia, se você chega assim, porra, você tá igual o Will da série qualquer. Porra, às vezes você e um amigo teu vê essa série. Os outros 40 da tua turma, ninguém vê aquela série. Mas, Porque cada um tá vendo o teu mundinho, vivendo o seu mas você não mundo. acha que isso também não está muito ligado a você ter a sagacidade de também e o interesse e a curiosidade de consumir coisas diferentes, até para você poder aumentar O o teu teu repertório. portfólio, o teu repertório? Cara, eu me Mas ainda é uma esforço coisa muito. muito mais íntima da pessoa como cidadão, ser humano, assim, de querer Com ser certeza. mais interessante, que aí é muito fácil. O caminho é mais fácil você emburrecer, mas também você tem a possibilidade de De você expandir. Não, tá tudo na tua mão, você tá mas entendendo? é aí que tá. Por exemplo, eu me forço muito a isso. Me forço mesmo, cara. Eu não abro mão, por exemplo. Eu vou fazer mais uma sugestão aqui, muito maneira, não é publi. Mas, por exemplo, tem uma newsletter que eu acho espetacular, que é a mais conhecida do Brasil, que é a The News, que é do grupo Waffle. Espetacular. Todo dia de manhã cedo eles te mandam um resumo por e-mail, de graça, né? Não paga nada. Uhum. Eles te mandam um resumo por e-mail diário, com informações mais relevantes que estão rolando no mundo. Entendeu? E aí você para lá, tecnologia e tal. Cara, linguagem é fácil. Se você quiser se aprofundar na matéria, tem um link ali. É só pra você ter uma noçãozinha, entendeu? Gosto de ver jornal, sou jornalista, eu gosto pra cacete de ver jornal, então eu gosto de me manter informado no geral.
Mas eu entendo que boa parcela da população não vê por esse lado, entendeu? A galera que tá... O estímulo hoje por dopamina tá muito maior, entendeu? É muito melhor para um moleque de 15 anos pegar o TikTok e ficar o dia inteiro ali do que o cara sentar para ver um jornal nacional monótono, entendeu? Então o cara fica bitolado no que o algoritmo vai entregar a ele, porque é muito mais interessante, é muito mais legal você ver as coisas que te interessam do que você se expor ao desinteressante, sabe qual é? Pega o jornal, por exemplo, da retórica do jornal, antigamente era assim. Meu avô, ele assinava o jornal O Globo. Cara, eu com 12 anos de idade chegar na casa do meu avô, um jornal O Globo lá, depois mais velho eu comecei a ler outras coisas. Mas, cara, eu chegava na casa do meu avô, eu excluía o segundo caderno, tudo, só pegava a página de esporte. Eu tava nem aí porque tava sendo falado em economia. Coluna do Anselmo Góes, nem pelo decreto que eu vou ler aquilo, entendeu? Agora, no jornal as pessoas faziam isso, né? Jogava fora os cadernos. Agora, quando você sentava na frente da televisão, você tinha que ver o que a televisão tava te mostrando. Aí você tinha que ficar esperando lá meia hora para ver o que você queria. Mas nessa meia hora tu aprendeu muita coisa. Isso a gente se perdeu. Nessa geração on demand, isso se perdeu. Isso é uma discussão, cara, que dá horas de debate. Isso é muito maneiro. É assim, porque eu vejo assim, a gente que trabalha com o mercado criativo, eu entendo que a nossa cabeça é como se fosse uma grande biblioteca. E aí você vai colocando informações ali, vai preenchendo, vai te dando cada vez um conhecimento maior das coisas, e isso te dá repertório na hora de você criar e de você desenvolver no processo criativo. Então, essa curiosidade e essa necessidade que a gente tem de consumir coisas diferentes, que dão pra gente esse repertório, com essa questão do on-demand, de você conseguir acessar tudo a qualquer momento, a qualquer hora, para mim é muito poderoso, que eu não teria esse acesso. Porque o que a gente tinha antigamente eram livros, sacou? E era muito caro e muito específico, sacou? Pô, eu quero um livro de marca japonesa, pô, eu quero um livro extremamente caro. Hoje eu consigo ter acesso a qualquer tipo de informação, de cultura e tal, pô, na tela do meu computador. Então também tem um lado que se você souber usar isso a teu favor, você consegue expandir o teu repertório assim, muito poderosamente. Antigamente, para a gente fazer uma pesquisa de mercado, de concorrência e tal, era muito mais complexo. Hoje, se você se concentrar ali no teu mundinho, ali na tela do computador, passar ali 2, 3, 4 dias estudando a fundo um determinado cliente, um assunto, um nicho que você não está habituado, porque o grande desafio da nossa, que eu vejo da nossa profissão é quando a gente pega um cliente no nicho que você nunca trabalhou. Cara, tu aprende tudo de novo. Como é que é o universo dele, como é que ele faz para produzir, quais são os insumos que ele trabalha, como é que funciona a rotina dele, quem são os concorrentes, aonde ele vende, quem são os clientes. Isso é muito maneiro. Não é? E sem essa possibilidade que a gente tem hoje em dia, isso antigamente, meu irmão, era loucura para você conseguir ter algumas respostas. Então, assim, é bom e é ruim. Mas se você usar pro lado bom, pô, você consegue tirar muito proveito, irmão, muito proveito. Essa é a dica final. Vale parte 2 desse episódio, hein? Vale parte 2. Vale. Porra, vamos ficando por aqui, rapaziada. Porque, cara, porra, esse papo parece que não, mas já se estendeu pra caramba. Mas, galera, comenta aí, like na parte 2. Claro, gostou? Dê sua opinião. Achou que a gente falou besteira? Comenta também. Tamo aí pra isso. Não? Aliás, outra parada, né? Geração on demand é assim, né? Quanto mais conteúdo a pessoa vai consumindo, mais especialista ela fica, mais críticos surgem também, né? Falar o óbvio hoje em dia é bom pra uns, mas também tem gente que não aguenta mais ouvir o óbvio. Mas essa discussão aqui vai além do óbvio, porque, cara, é uma reflexão, né, cara? Reflexão nunca é óbvio. Então, obrigado mais uma. Tamo junto. Até semana que vem. Não sei se vai ser eu, se vai ser o Michel, vamos ver. Vamos planejando as pautas. Mas o Pedro tá aí. Vamos aí. Tchau. Valeu, rapaziada.